bem-vindos ao ResiMed. Aqui você encontrará conteúdos exclusivos acerca da residência. Residência? Minha casa? Não! A especialização médica. Por aqui você encontrará a jornada que auxiliou na formação dos maiores médicos do Brasil. Bom dia! Hoje estamos aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vamos perguntar para alguns acadêmicos de medicina qual especialidade médica eles pretendem seguir. Bom dia, galera! Qual especialidade médica vocês pensam em fazer? Eu quero fazer cirurgia plástica. Eu quero fazer medicina da família. Eu quero fazer dermatologia. Muito obrigada. Bom dia! Qual especialidade médica você pensa em fazer? Eu penso em fazer neuro. E nunca te despertou um interesse por gastro? Não gosto tanto de gastro não, acho que eu prefiro neuro mesmo. Bom dia! Qual especialidade médica você pensa em fazer? Bom dia, eu tenho bastante interesse na área de gastroenterologia. E você sabe o que o gastro faz? Mais ou menos. É por isso que a ResiMed veio trazer aqui para vocês hoje. É com você, Panê. Bom dia, estamos aqui hoje com o Dr. Von Ebner, considerado um dos maiores gastroenterologistas do país, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor. A gente gostaria de saber qual é a formação necessária para ser um gastroenterologista. Precisamos dizer que o gastro se ocupa do estudo, diagnóstico e tratamento clínico das doenças relacionadas ao aparelho digestivo. Portanto, para isso, são necessários 6 anos durante a faculdade de medicina, mais 2 anos de residência em clínica médica e aí depois você vai fazer mais 2 anos em residência de gastroenterologista. Portanto, a gente totaliza todo o seu percurso em 10 anos para se formar como gastroenterologista. Bom, nós gostaríamos de saber o que o senhor considera como sendo os maiores desafios na atuação profissional de um gastroenterologista hoje no Brasil. Então, atualmente o que eu acho mais complicado é saber que o médico precisa ter todo um conhecimento relacionado à entrada de um paciente na linha de frente. O que seria essa linha de frente? Seriam os níveis primários e secundários da saúde. E também saber que ele também vai lidar com um paciente de alta complexidade, ou seja, nível terciário e quaternário. Outro desafio também no Brasil é relacionado ao arsenal tecnológico. A gastroenterologia hoje precisa de todo um campo tecnológico envolvido para o diagnóstico de várias doenças. Porque como é que você vai fazer o diagnóstico de gastrite? Como é que você vai fazer o diagnóstico de úlcera? A gente precisa de um arsenal tecnológico. Então acho que esses dois problemas é o que me vem em mente no momento para dizer que são os maiores desafios encontrados atualmente no Brasil. Posso te dar um exemplo prático, porque dentro da gastroenterologia, a gente precisa de um endoscópio, por exemplo. Eu não sei se você já ouviu falar do exame endoscopia. Ele se realiza através do endoscópio. Então a gente precisa de todo esse complexo tecnológico para fazer o diagnóstico. E aí a gente faz o tratamento a partir do diagnóstico. Então, sem a tecnologia, a gente não consegue realizar o diagnóstico. E se a gente não consegue fazer o diagnóstico, como é que a gente vai tratar? Você tá me entendendo? Tô. Considerando que a endoscopia citada pelo Dr. Von Ebner é de extrema importância para as provas de residência, chamaremos uma endoscopista que irá explicar melhor esse procedimento para vocês. Com vocês, doutora Kupfer. A endoscopia digestiva alta inclui a visualização da orofaringe, esôfago, estômago e duodeno proximal. Uma avaliação e interpretação dos resultados em tempo real. A intubação esofágica deve ser feita lenta e suavemente, em parte para evitar a intubação do divertículo de Zenker. O divertículo de Zenker é uma bolsa na orofaringe posterior, proximal ao esfíncter superior do esôfago, causado pela diminuição da complacência desse esfíncter. Também deve ser tomado cuidado em relação a pacientes com estenoses esofágicas proximais conhecidas ou suspeitas, que podem dificultar a intubação esofágica e aumentam o risco de perfuração. Após a intubação, o esôfago tubular é examinado. Ele tem tipicamente cerca de 25 cm de comprimento. E o exame deve ser realizado lentamente e com adequada insuflação de ar para garantir a visualização completa. Os elementos a serem observados são a cor da mucosa, evidência de eritema, erosões, úlceras, estenoses, anéis, teias ou divertículos. A mucosa do trato digestório é dividida em 3 camadas típicas, sendo somente ela observada durante o procedimento. Ela é dividida em um epitélio de revestimento, lâmina própria e camada muscular interna. O epitélio de revestimento frequentemente sofre invaginações para formar glândulas, que podem se estender até a lâmina própria, que é formada de tecido conjuntivo frouxo, ou até a submucosa.
Esse mesmo epitélio também pode se invaginar para formar ductos, que vão transportar secreções do pâncreas e do fígado através da parede do tubo digestório para o interior do seu lúmen. Existem marcadores anatômicos e histológicos que separam o esôfago do estômago. A junção escamo-colunar é a área onde o revestimento epitelial escamoso do esôfago vai se encontrar com o revestimento colunar do estômago. E como essa transição do epitélio é tipicamente desigual em torno da circunferência do lúmen, ela é também chamada de linha Z e é facilmente observada. Depois dessa explicação sobre endoscopia, voltamos à nossa entrevista com o Dr. Von Ebner. Doutor, agora nós gostaríamos de saber quais são as doenças mais recorrentes que o senhor encontra na sua prática clínica. É muito boa essa sua pergunta, Panê, porque a gente encontra dois cenários. Em se tratando de um hospital universitário, como Clementino Fraga Filho, que foi onde eu me formei e atuo atualmente, a gente pode encontrar doenças mais complexas, que condizem com o tipo de nível, que é o terciário, que o hospital oferece. Já quando você atua fora de uma rede do hospital universitário, a gente já vai encontrar doenças que são menos complexas. E aí você vai me perguntar quais são elas. E eu te respondo: úlcera, gastrite e refluxo gastroesofágico. Agora, para aprofundar um pouco mais sobre as doenças ditas como mais recorrentes pelo Dr. Von Ebner, chamamos duas gastroenterologistas, doutora Brunner e doutora Lieber-Kuhn, para falar um pouquinho mais sobre gastrite, úlcera e refluxo gastroesofágico. Iremos abordar agora a gastrite, uma das doenças mais recorrentes no dia a dia da gastroenterologia. Para isso, é importante relembrarmos alguns conceitos embriológicos importantes. Na região de formação do estômago, o mesodermis plâncton expressa Barkson, que ativa a produção de proteínas bloqueadoras de Wnt. Na quarta semana, após o dobramento do embrião, há a expansão do endoderma caudal ao diafragma. Na quinta semana, as paredes ventral e dorsal do estômago crescem em velocidades distintas, o que irá originar as curvaturas maior e menor do órgão, ao mesmo tempo em que ele sofre rotação. O eixo direito e esquerdo é definido na gastrulação. As células do nó primitivo têm cílios que direcionam morfógenos como noodle para o lado esquerdo do embrião, definindo o eixo direito e esquerdo, o que faz com que o mesoderma lateral direito e esquerdo tenham identidades distintas que irão contribuir com o crescimento assimétrico de uma das paredes do estômago. Assim, ocorre a primeira rotação do estômago, que é caracterizada como um desvio de 90 graus no sentido anti-horário. Na sétima semana, há a segunda curvatura do estômago, uma rotação no eixo crânio-caudal em 90 graus. Na gastrite, a permeabilidade das membranas epiteliais aumenta e os íons de hidrogênio se fundem até a membrana gástrica, provocando lesão e um ciclo vicioso de destruição progressiva e atrofia da mucosa gástrica. Isso torna ela suscetível à digestão pelas próprias enzimas gástricas. Em pessoas com gastrites mais severas, a mucosa pode atrofiar e pode haver uma supressão das células mucosas. A perda de secreções gástricas leva à acloridria e, consequentemente, implica um aumento de pH e inibição na secreção de pepsina, que pode levar até mesmo à anemia perniciosa. A anemia pode acontecer porque as células parietais, que produzem o HCl, também são as responsáveis por produzir o fator intrínseco. Esse fator tem o papel de se ligar à vitamina B12 para que ela não seja degradada junto com as enzimas gástricas do estômago e possa ser absorvida pelo íleo. Sem esse fator intrínseco, a vitamina B12 não é absorvida no intestino e a reduzida quantidade dessa vitamina impede a maturação dos eritrócitos da medula óssea. A gastrite aguda é uma lesão inflamatória da mucosa do estômago, podendo ter diversas origens e costuma ser algo temporário. Nessa lâmina, percebe-se o epitélio cilíndrico simples mucosecretor intacto, sem erosões, porém, com a lâmina própria de tecido conjuntivo exibindo edema moderado e certa congestão vascular na lâmina própria, devido a microsangramentos dos vasos da mucosa gástrica. Além disso, há neutrófilos entre as células epiteliais, evidenciando o processo inflamatório. A úlcera é uma doença caracterizada por escoriação da mucosa gástrica ou do intestino delgado superior. São mais frequentes em torno do piloro ou na área de curvatura menor do estômago, na região antral e mais raramente na porção inferior do esôfago, para onde o suco gástrico frequentemente reflui. Esse tipo de úlcera gástrica, chamada de úlcera marginal, pode ser encontrado ao redor de cicatrizes cirúrgicas na parede do estômago. A principal causa de úlcera resulta de um desequilíbrio entre a produção de suco gástrico e os mecanismos de proteção, que podem ser dados tanto pela barreira da mucosa gastroduodenal quanto pela neutralização do suco gástrico pelos sucos duodenais.
existem 2 mecanismos de feedback para a neutralização do suco gástrico. Quando o excesso de ácido entra no duodeno, inibe a secreção gástrica e o peristaltismo do estômago, por mecanismos hormonais ou de feedback, diminuindo também o esvaziamento gástrico. A presença de suco ácido no estômago estimula a produção intestinal de secretina no sangue, o que estimula o pâncreas a secretar bicarbonato de sódio, que neutraliza o ácido. Todas as áreas suscetíveis ao contato com o suco gástrico têm abundantes células mucosas, como, por exemplo, as células de Brunner, que ficam na parte superior do duodeno, produzindo muco muito alcalino. O duodeno, além de ser protegido pelo muco, também é protegido por suas secreções alcalinas. A secreção pancreática também se mostra muito importante, já que é rica em bicarbonato de sódio, neutralizando o ácido clorídrico do suco gástrico e inativando a pepsina, impedindo a digestão da mucosa. As secreções de bicarbonato de sódio é feita pelas células de Brunner e pela bile. Sim, conclui-se que a úlcera gástrica pode ser gerada pelo excesso de secreção de ácido ou de pepsina para o estômago ou pela diminuição da capacidade de proteção da barreira mucosa duodenal contra a digestão de ácido e pepsina no estômago. A úlcera péptica também pode derivar de infecções bacterianas. A infecção por Helicobacter pylori, por exemplo, rompe a barreira mucosa e estimula a secreção de suco gástrico. A bactéria ultrapassa a barreira e consegue secretar amônia, que liquefaz a barreira e inicia o processo de secreção de ácido clorídrico. Logo, os sucos digestivos ácidos da mucosa do estômago podem literalmente digerir a parede estomacal, levando à úlcera. O aumento do nível das secreções gástricas também pode ser resultado direto de hábitos de vida, como tabagismo, por aumento das células secretoras no estômago, alcoolismo, por degradação da mucosa gástrica e uso recorrente de aspirina e de anti-inflamatórios que afetam a integridade da barreira. Essa doença é tratável com antibiótico-terapia ou administração de supressores ácidos, bloqueadores da bomba de prótons, como a ranitidina. Valores extremos na concentração de ácido clorídrico produzido pelas células parietais têm valor diagnóstico importante. Outro fator diferencial é a manutenção da cloridria, mesmo após estimulação com insulina ou histamina, um quadro coerente com neoplasia ulcerada. As células parietais secretam ácido clorídrico e fator intrínseco em seres humanos. O citoplasma dessas células apresenta numerosos túbulos e vesículas e um canalículo intracelular contínuo com o lúmen da glândula fúngica. Essas células produzem uma secreção ácida com uma concentração de íons H+, 1 milhão de vezes maior do que no sangue. A liberação de íons H+ e cloreto pela célula parietal envolve a fusão das membranas do sistema túbulo-vesicular com o canalículo intracelular. O mediador parasimpático, acetilcolina, e o peptídeo gastrina, produzido pelas células enteroendócrinas do antro pilórico, estimulam as células parietais a secretar o ácido clorídrico. A acetilcolina também estimula a liberação de gastrina. A histamina potencializa o efeito da acetilcolina e da gastrina na secreção da célula parietal após se ligar ao receptor H2 de histamina. A histamina é produzida pelas células semelhantes às células enterocromafins, presentes na glândula fúngica. A cimetidina é um antagonista do receptor H2 que inibe a secreção ácida dependente de histamina. A próton-potássio ATPase facilita a troca de íons H+, e íons potássio. Os íons cloreto e sódio, derivados da dissociação do cloreto de sódio, são transportados ativamente para o lúmen do canalículo intracelular, levando à produção de ácido clorídrico. Os íons potássio e sódio são reciclados de volta para o interior da célula por bombas separadas, uma vez que os íons H+ tenham voltado a seu lugar. O omeprazol, com alta afinidade de ligação pela próton-potássio ATPase, inativa a secreção ácida e é um eficiente agente no tratamento da úlcera péptica. Os portadores da doença do refluxo gastroesofágico podem apresentar complicações, tais como o esôfago de Barré. O esôfago de Barré consiste na substituição do epitélio pavimentoso estratificado na porção distal do esôfago por outro, do tipo colunar mucosecretor metaplásico, com predisposição ao desenvolvimento de câncer. Essa metaplasia pode ser justificada por uma adaptação da mucosa à inflamação crônica do tecido, causada pelo pH ácido do refluxo, visto que o novo epitélio apresenta uma maior resistência. Vale lembrar que o esôfago de Barré pode ser causado também por uma má formação na embriogênese.
A interação dos diferentes tecidos durante a gastrulação criam um microambiente específico para cada segmento do trato digestório a partir da interação dos níveis de morfógenos. A expressão de genes e fatores de transcrição ROX controlados por ácido retinóico permite essa organogênese segmentada. No intestino anterior, esse controle será feito por fatores transcricionais do tipo SOX2 e HREX. Uma expressão diminuída de SOX2 leva à proliferação de um epitélio característico do esôfago de barriga. Doutor, quando o senhor está trabalhando na enfermaria, o senhor consegue aplicar conhecimentos aprendidos no seu ciclo básico? Panela, eu acho importantíssimo dizer que na enfermaria de gastro a gente volta até a mitocôndria. Então, sim, o conhecimento do ciclo básico é importantíssimo. Às vezes o aluno chega aqui no profissional e não sabe o que é uma bomba. O que é uma bomba de sódio e potássio? E aí ele vai passar o medicamento e tá dizendo, é inibidor de bomba. Como é que ela funciona? Como é que ela atua? A gente tem que saber também o que é uma célula principal, uma célula parietal. A gente tem que saber sobre anatomia, sobre histologia. Eu tenho que saber o que é o duodeno. Eu tenho que saber o que é o esôfago. Eu tenho que saber o que é a faringe. Eu começo por cima, eu começo por baixo, o exame. Então, assim, a gente tem que saber tudo sobre o ciclo básico. Muito obrigada, Dr. Von Ebner, pela sua entrevista. Boa tarde, gente. Eu tô aqui hoje no Hospital Universitário, no Serviço de Gastroenterologia, com o Dr. Márcio e o Dr. João, que trabalham aqui, e eles vão responder pra gente qual a importância do ciclo básico na atuação profissional do gastroenterologista. Eu sou o Márcio de Carvalho, eu sou médico aqui do Serviço de Gastroenterologia do hospital. Nesse momento da carreira do médico, né, da graduação médica, você estuda os aspectos normais, tanto morfológicos quanto funcionais do tubo digestivo, além, claro, dos outros sistemas que vocês também estudam, né? A morfologia, conhecer a anatomia, a histologia, a embriologia dos órgãos é fundamental, tanto quanto a função, porque no futuro vocês vão ter a possibilidade de compreender como as doenças se manifestam, como elas se apresentam, em que disfunções acontecem e que levam a alterações daquilo que vocês aprenderam lá atrás, entendeu? Então, por exemplo, a gente usa muitos métodos que veem a anatomia, como a endoscopia digestiva, a colonoscopia, assim como métodos funcionais, como, por exemplo, a manometria, testes bioquímicos das fezes e tudo mais. O João também pode falar um pouco mais sobre esses aspectos. Eu sou médico do serviço, João, meu nome é Nebel. Concordando com o Márcio, a gente vai utilizar o conhecimento normal, do normal, né? Cada área tem a sua especificidade na clínica gastroenterológica, nos exames complementares, tá? Mas basicamente, o que ele falou, tem uma noção do normal, tem uma base, né, o ciclo básico, para poder mais na frente conseguir compreender melhor tanto a fisiopatologia, a sintomatologia e até o tratamento das doenças, né? A gente, aqui na gastro, a gente utiliza isso em vários momentos, né? Endoscopia digestiva, colonoscopia, a gente precisa da anatomia, né? No ultrassom endoscópico, a gente precisa saber muito a anatomia, não tem como deixar de saber também um pouco da citologia, né? Até da histologia, quando a gente necessita tirar uma dúvida diagnóstica de uma biópsia, a gente precisa saber, né? E incluindo, como ele falou, muito importante, os testes funcionais também fazem parte desse conhecimento, tá? Então, o ciclo básico, se ele for agregado ao conhecimento aos poucos, né, for colocado o conhecimento clínico, ele tem total importância, ele não pode ficar totalmente separado da vida clínica. Queridos alunos, hoje eu vou trazer vocês para o setor de gastroenterologia aqui no Hospital Clementino Fraga Filho, onde eu trabalho.